Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate, com mais um giro de notícias. A melhor maneira de você começar o seu dia e estar bem informado, mas de uma maneira independente, sem o peso da tradicional mídia nas costas. E, aliás, de uma maneira da qual você nunca viu, onde analisamos as notícias a fundo, mostrando aquilo que está explícito em cada matéria, mas também o que há por trás, aquilo que por vezes querem esconder de você e quais os efeitos na sua vida. E no programa de hoje teremos: Ministro Haddad espera que a inflação baixe até o final do ano. Mais um que está perdido. É a nota desse governo não saber o que faz. Impostômetro. O brasileiro já pagou 1,4 trilhão de reais. Mas você tem noção da grandeza desse número? Por falar em imposto, falaremos de Lula e Janja, que parecem estar mais preocupados em viajar do que em cuidar do país. Fernando Collor tenta cancelar a sua condenação. Vamos ver os argumentos utilizados para isso. Meu deputado, minha prefeitura. Vamos falar sobre o caso de deputados que enviaram verbas para as prefeituras das quais eles foram eleitos. Político sendo político. E, claro, os principais assuntos do final de semana, aqueles que dominaram com certeza o noticiário. O caso de Alexandre Ramagem, onde o STF rejeita aquilo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e resolve começar uma verdadeira guerra institucional. E, claro, vamos abordar tudo o que foi falado nos últimos dias sobre a fraude no INSS. Fiquem aí, é logo depois da vinheta. Fernando Haddad, ministro da Economia, diz estar confiante que a inflação vai arrefecer até o final do ano, ou seja, ela vai dar uma trégua. Mas, ministro, em questão de economia, assim como o professor Ubiratan Georgiori ministrou uma vez em sua aula, não se trata de torcer ou esperar que algo aconteça, mas sim analisar aquilo que foi feito. E poderemos então saber o que irá acontecer. E o que vemos no atual governo é trapalhada atrás de trapalhada, ministro. O Copom tendo que subir juros, afinal de contas o governo não controla as contas públicas, com descontrole total, gastos excessivos, ministro. Cada vez mais moeda em circulação, uma política econômica sem rumo, cada vez mais taxas e impostos criados, mostrando que o governo não tem nenhum preparo para tomar conta do país. Portanto, não se trata de torcer ou esperar que a inflação vai dar uma trégua, mas sim saber que as medidas adotadas pelo governo de gastos, de falta de controle, de não querer entrar na linha, ministro, leva o país a conviver com essa inflação. Inflação essa que pesa para os mais pobres, novamente, aqueles que vocês juram defender, mas que no fundo só querem ter na palma das mãos, só querem controlar pela barriga, pela fome, pelas promessas que nunca serão cumpridas, ministro. E sabemos muito bem qual que é a intenção. A intenção é perpetuar no poder através do controle das pessoas. Mas nós estamos aqui para trazer a verdade. E, infelizmente, com as atuais medidas tomadas pelo governo, da qual o senhor faz parte, não sei se tem gerência, não sei se tem poder para fazer alguma coisa ou se é só um fantoche do Lula. Acredito que não tenha, e não tenha coragem para fazer o que tem que ser feito. O país está condenado a uma inflação corriqueira, a uma inflação crescente, podendo até sair de controle. Por sorte, Galípolo não tem cedido à pressão do Lula e não tem feito o que o governo quer. Tem adotado as medidas corretas. Como falamos alguns vídeos atrás, a alta nos juros era importante, mas é importante porque o governo está perdido, Haddad. O governo não sabe o que fazer e cada vez que faz errado, levando o país mais próximo de um precipício. Portanto, é necessário um estanque nos gastos nesse momento.
É preciso que o governo entre na linha urgentemente. Afinal de contas, em economia, não é um passe de mágica. Nenhuma medida adotada hoje vai surtir efeito para amanhã. Estamos colhendo os frutos de medidas equivocadas de 2 anos atrás, que é o tempo que leva para atingir toda a economia. Portanto, estamos vivendo o caos que vocês criaram e esperamos que em breve termine. Afinal de contas, vocês não sabem o que fazer. E por falar em não saber o que fazer, você sabe o quanto paga de imposto? Você sabe bem qual que é o peso que os impostos têm sobre você? Você sabe quem realmente paga a conta de um imposto? No próximo domingo, dia 18 de maio, teremos um vídeo aqui no canal especial tratando somente desse assunto, mostrando como o imposto afeta a vida das pessoas e que no final das contas quem paga é você. São os mais pobres, os mais necessitados, são os mais prejudicados. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. É no próximo domingo, dia 18. Fique atento. E foi divulgado, segundo o Impostômetro, o Brasil já pagou mais de 1,4 trilhão de reais. Isso é um valor alto, é um valor assustador, mas vamos ter uma noção melhor disso? 1,4 trilhão de reais. Se nós pegarmos a população do Brasil no ano de 2023, que é a qual temos o número fechado, teríamos 211 milhões de pessoas vivendo no país. Esse número deve ter aumentado ligeiramente, mas não afeta a nossa análise. Vamos seguir. Se dividirmos o valor que foi pago até o momento para cada pessoa, sim, cada pessoa, um bebê de 1 ano, de 1 mês, de 1 dia, entra nessa conta. Já teria sido pago mais de R$ 6.500 por pessoa. E olha que ainda estamos no mês de maio. E vem mais por aí. R$ 6.500 equivale a 4,5 salários mínimos. Ou seja, 4 salários mínimos e meio por pessoa. Não é por trabalhador, não é por empresa, por empresário, por pessoa. Ou seja, se vocês vivem numa residência média com 4 pessoas, hoje vocês teriam direito a 18 salários mínimos. 18 vezes um salário mínimo, ou R$ 27.000 aproximadamente. Esse é o peso do governo. Esse é o peso do imposto. Esse é o custo que tem para manter toda essa máquina funcionando. Uma máquina capaz de distribuir dinheiro para políticos, para corruptos, mas que deixa o povo sangrando. O Brasil precisa urgentemente de um corte nesses impostos, de uma redução tributária. Afinal de contas, o povo já está sobrecarregado, o povo não aguenta mais pagar essa conta. Chega, é preciso dar um basta, pôr um fim nessa cobrança excessiva e liberar o povo. E deixar o dinheiro na mão do povo, na mão de quem realmente importa. Bem, mas vamos seguir. E vocês vão entender agora. Afinal de contas, a nossa excelentíssima primeira-dama, política de carreira, quer dizer, primeira-dama Rosângela ou Janja, gastou R$ 60.000 em passagens para um evento de nutrição. A primeira-dama gastar R$ 60.000, isso é um escárnio. Sem contar todos os abusos que eles já cometeram, todos os gastos para trocar de imóveis, as mentiras que contaram só para comprar imóveis novos. E adivinha? Você pagou essa conta. Os móveis na sua casa não estão legais? Sinto muito. No Palácio do Planalto eles têm do melhor. E foi você quem pagou. E por falar em pagar, enquanto o país sangra, enquanto o país ferve, enquanto o país está doente, agonizando, Lula viaja para visitar ditadores. Participou de um evento na Rússia e agora está na China. Buscando negócios? Não acredito. Talvez seja mais entregando o país para o PCC, Partido Comunista Chinês. Mas, como todo bom socialista, o Lula vai desfrutar do que há de melhor no país, ficando em suítes de luxo, gastando o máximo possível. Ao invés de dar o exemplo e entrar na linha, não. Para mim, tudo do melhor. Para vocês, a conta para pagar. Ele está sendo enviado.
e está chegando rápido. E enquanto o governo Lula é o que mais gasta com viagens, afinal de contas, nos últimos 2 anos, Lula já gastou mais que o governo Bolsonaro todo, gastou quase o dobro do que Michel Temer. É um absurdo. Parece que a especialidade do Lula é viajar. Talvez ele não seja presidente, talvez seja melhor ele arrumar um cargo de agente de turismo, porque para estar viajando dessa forma, para estar mais preocupado em estar fora do país do que cuidando do governo realmente, enquanto educação e saúde agonizam, como vimos recentemente, os índices de educação, o Brasil estando nas piores colocações. Como bem sabemos, a preocupação do Lula é em fortalecer a militância, em fortalecer os laços com o socialismo, com ditadores. Talvez seja até um sonho dele, uma utopia que ele queira implantar no Brasil. Talvez não tenha tido coragem e talvez não tenha tempo, mas a verdade é que ele não está preocupado com o nosso Brasil. Quanto mais ele puder entregar, desde que ele continue no governo, está tudo bem. E por falar em continuar no poder, Fernando Collor tenta se livrar da sua condenação. Tenta entrar para o time dos políticos condenados que foram salvos pela ineficiência da nossa justiça. Mas que fique bem claro, ela só é ineficiente, cega, surda e muda para com corruptos. E o principal argumento da sua defesa é que já se passaram mais de 6 anos entre a consumação do delito e a formalização da acusação. Ou seja, em nenhum momento eles negam o crime. Vejam bem, eles apenas alegam que já se passaram mais de 6 anos entre a consumação do delito e a acusação formal. E o fato de ter se passado 6 anos faz com que o crime não tenha existido. O Brasil é realmente um paraíso dos corruptos. O Brasil é um paraíso para criminosos. E prova, se você estiver no governo, se você for político, se você estiver do lado certo, o crime compensa. Mas cuidado, se você cometer um crime para se alimentar, para cuidar dos seus filhos ou algo do tipo, aí talvez você pegue cadeia. Aí talvez você seja jogado numa cela cheia de criminosos, criminosos de verdade, da pior espécie, enquanto os corruptos estão soltos, soltos com a conivência de uma justiça falha, de uma justiça que está mais preocupada em perseguir adversários políticos do que realmente em aplicar a lei. O Brasil chora e os corruptos lavam as mãos. Por falar em políticos, vamos falar do curioso caso dos deputados que enviaram verbas para as prefeituras às quais eles foram eleitos. O deputado Alberto Mourão enviou cerca de 36 milhões de reais para a prefeitura de Praia Grande, poucos meses depois de ser eleito prefeito daquela cidade. Parece piada, mas não é. Eu estou rindo, mas é de desespero. Apenas um mês depois de ser eleito prefeito, ele destinou 36 milhões de reais em verbas para aquela prefeitura. Mas esse não é um caso isolado. Também aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, e Sena Madureira, no Acre. E, mais uma vez, isso prova que político não está preocupado em resolver problemas. Afinal de contas, se eles tinham essas verbas em mãos, por que esperar serem eleitos? Pois isso os beneficia e os ajuda a cumprir o principal objetivo que eles têm, que é ganhar a próxima eleição. Assim, conseguem realizar obras, assim conseguem fazer uma divulgação do próprio mandato, ajudando a si mesmos. Lembrem-se dessa frase: político não está preocupado em resolver problemas, mas sim em como ganhar a próxima eleição. E esses estão no caminho. Vamos então tratar dos assuntos que foram destaque no final de semana. Comecemos pelo caso de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o qual está com um processo no STF pelo suposto golpe ou suposta tentativa de golpe. E, durante a semana, a Câmara dos Deputados aprovou por 315 votos que o deputado, afinal de contas, além de ex-diretor, Alexandre Ramagem também é deputado federal.
E foi aprovado pela Câmara, então, que ele tem imunidade parlamentar e ficou determinado a suspensão imediata. Processo esse que é previsto pela Constituição. Se eu não me equivoco, pelo artigo 54, os deputados têm o direito de fazerem o que fizeram. E uma vez que foi aprovado, seguindo os ritos e seguindo aquilo que está expresso na Constituição, eles agiram dentro da lei. No entanto, após essa medida, Alexandre de Moraes agiu rapidamente, chamou seus amigos da primeira turma, afinal de contas ele tem medo de levar para o plenário, e a discussão será acalorada. Chamou aqueles que estão sempre do seu lado, sempre defendendo, para votar se aquilo que a Câmara decidiu estava de acordo ou não. Mas, segundo Vossa Excelência, o ministro que se acha acima de Deus, diz que a interpretação, veja bem, a interpretação, eu não disse que a leitura do texto, ou que a lei utilizada, ou que qualquer outra coisa objetiva, apenas a interpretação da Câmara estava equivocada. E com medo do processo ser totalmente paralisado. E mais, eu já disse em vídeos anteriores e repito, Alexandre de Moraes mantém com pulso firme o processo e todas as ações do 8 de janeiro, porque ele já se perdeu no personagem que foi criado. E se ele deixar o controle disso, a verdade virá à tona e ele terá muito, mas muito para explicar para todo o Brasil. Todos os crimes, todas as ilegalidades, todas as irregularidades que ele cometeu. E agora ele comete mais um. Ao enfrentar a Câmara, ele coloca em xeque 315 deputados, uma comissão de Constituição e Justiça que sentou, se debruçou sobre o caso e analisou todos os pontos. E uma vez que foi votado por aqueles que são representantes do povo, conforme a nossa Constituição, afinal de contas, não é justamente esse o ponto de Alexandre de Moraes? Que a Constituição deve ser seguida? Ou seja, os deputados, aqueles que têm o poder de representar o povo, votaram pela paralisação do processo. Mas, como uma criança mimada, Alexandre de Moraes age como um birrento, apenas para insultar e provocar a Câmara, talvez criando aquela que seja a maior crise institucional do Brasil. E para lembrar, o professor Benegas Linte Filho trata muito bem desse assunto. Afinal de contas, o futuro de um país depende de suas instituições. E o que vemos no Brasil é um STF doente, um STF querendo invadir as competências políticas. Ministros que, ao invés de cuidarem da lei e da ordem, estão mais preocupados em fazerem política. Ministros que há muito já não sabemos se são um puxadinho da esquerda ou se a esquerda é um puxadinho deles no Congresso. Afinal de contas, além do próprio ministro Alexandre de Moraes, o PSOL, claro, o PSOL, aquele grupo de esquerda, aquele grupo que defende invasor de terra, que defende invasor de propriedade, que defende bandido, que se calou quando esses mesmos bandidos invadiram o Congresso em 2016 e quebraram tudo, armados. Mas lá tudo bem, são companheiros. Aí tá permitido, aí podem fazer o que quiserem. Ele mesmo, o PSOL, recorreu ao STF para cancelar aquilo que os deputados fizeram. Afinal de contas, eles sabem que estão errados. Eles sabem que não tem poder político para reverter essa decisão. E então, decidem agir através do conchavo com o STF, pois eles sabem muito bem que, se provocado, o STF estará sempre do lado da esquerda, do PSOL, do PT e de todos os corruptos desse Brasil. Portanto, esse caso é emblemático e delicado. Afinal de contas, invadir as competências da Câmara pode levar o Brasil a viver a sua pior crise institucional, como eu falei há pouco, como nunca vimos antes, paralisando todo o país. No entanto, essa situação, de novo, como eu já falei em vídeos anteriores, tem participação de deputados e senadores, sobretudo dos senadores. Afinal de contas, eles são os guardiões pela Constituição. Eles têm o poder de colocar um freio no STF. E isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Afinal de contas, esse inquérito das fake news já vem se arrastando por muito tempo.
sem provas, sem acesso aos autos, com tudo muito oculto, com tudo por baixo dos panos, com o juiz agindo de forma ilegal, como ficou divulgado, como ficou provado na Vaza Toga. E falando do Vaza Toga, por que isso não foi investigado? O que eles querem proteger? Qual que é o rabo preso que eles têm? Tem que ter coragem. Se tem a coragem de pedir voto para o povo, se tem coragem de sair nas ruas, se tem coragem de fazer campanha política, tem que ter coragem de agir no momento correto. E não o fizeram, deixando o Brasil estar nessa situação, deixando o povo estar vivendo tudo isso, passando por uma insegurança jurídica, afastando investimentos, afastando empresas, afastando empregos, prejudicando toda a população. Isso deve ser corrigido de maneira urgente para que se coloque um fim e então o país possa entrar nos trilhos do desenvolvimento e voltar ao crescimento. E claro, por último e mais importante, vamos falar da fraude no INSS. A fraude que afeta aposentados, idosos, deficientes, que afeta os mais pobres. Roubar já é feio. Roubar de quem precisa é a pior das coisas. E, uma vez mais, parece que o governo Lula já elegeu seus culpados. E conforme matéria de Igor Gadelha, o governo Lula já escolheu 2 para serem os alvos. O chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e o ex-ministro, Carlos Lupe. Afinal de contas, alguém tem que levar a culpa. Nunca é o governo. O governo Lula nunca sabe de nada. Muito curioso, muito conivente. O que me chama a atenção nisso tudo é que todos têm culpa. Menos o governo Lula, menos o irmão dele que milagrosamente deixou de ser indiciado pela AGU. Mas será que o advogado-geral da União também não tem culpa? Afinal de contas, foi ele que pediu para parar as investigações na instituição a qual o irmão do Lula é presidente. Será que ele foi salvo porque é amigo? Porque é irmão? Será que a culpa é de mais alguém? Será que era um amigo que estava nessa posição, Lula? E veja bem, sabe quem nomeou Vinícius de Carvalho e Carlos Lupe? O senhor Lula. Eles fazem parte do seu governo. Eles são seus funcionários. É sua responsabilidade. Foi o senhor que os colocou lá. Ou vai negar isso também? Ou vai querer dizer que foi um amigo? Ou que foi alguém que indicou, foi o Centrão? Ou, como o senhor disse na Rússia, foi culpa do Bolsonaro? Lula, tentar jogar a culpa nos outros, tentar jogar falácias como o senhor fazia com números no passado, inflando o número de crianças que passavam fome, inventando histórias, Lula. O povo não é mais idiota, nós não estamos mais dormindo, Lula. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso a compartilhar as informações. Agora o povo sabe da verdade. O grupo que está do seu lado, aqueles que são cegos ideológicos e que o defendem de maneira irrestrita, esses, infelizmente, o senhor continuará tendo apoio. Ou não. Mas a grande maioria tem acesso à informação. E mentir, Lula, já não é mais uma saída. Faça uma meia-culpa. Assuma os erros. Afinal de contas, esses que estavam roubando, estavam porque o senhor colocou lá e deu carta branca para que eles fizessem isso. Ainda que não tenha levado nenhuma vantagem direta, levaria de maneira indireta, pois o senhor está atuando junto com eles. São seus comandados, são seus funcionários, é sua a responsabilidade, Lula. Tentar transferir para alguém é pior, fica mais feio para o governo, mostra que o governo não sabe de nada, que o governo não tem controle e que está mais perdido ainda, Lula. Enquanto isso, o senhor viaja. Enquanto isso, o país pega fogo e o senhor está no exterior, na Rússia, na China, ao invés de se preocupar em resolver o problema do povo, de cuidar daquilo que tem de ser feito. O senhor prefere viajar, prefere tirar férias com socialistas, com ditadores. Ou vai negar agora também que é amigo de ditador, como fez lá no passado? Vai negar que é amigo de Putin, estava fazendo o que na Rússia ao lado dele, Lula? E nessa mesma entrevista que ele tentou colocar a culpa no governo de Jair Bolsonaro,
Lula disse que as fraudes no INSS foram um assalto, um roubo ao povo. Lula, você quer falar de roubo ao povo? Só esqueceu de falar que uma das instituições investigadas pela Polícia Federal tem como presidente o seu irmão, Lula. Mas aí ele pode? Ou isso não é vergonhoso? Afinal de contas, ele foi salvo pela Advocacia Geral da União, que deveria proteger o país, mas que parece estar mais preocupado em proteger o seu irmão, em proteger os corruptos, em proteger bandidos. Lula, você querer falar de assalto com mensalão, com petrolão, com postales, com petros, com tudo que já aconteceu nos seus governos, Lula, tudo chancelado pelo senhor. Sempre que o PT esteve no poder, o senhor estava lá. E a corrupção também. Em todos os governos houveram corrupção, houveram escândalos, desvios de dinheiro, Lula. Voltemos, mensalão, petrolão, no governo Dilma Passadina, tudo. Vocês já roubaram os aposentados dos Correios, já roubaram os aposentados da Petrobras. Lula, não é novidade para ninguém vocês roubarem aposentados, apenas mudaram o foco. Se antes eram concursados, agora foi para o povo, agora foram para os idosos e deficientes. Vocês não têm escrúpulos, vocês não têm vergonha na cara. Deveriam sair desse governo urgente, deveriam deixar vaga a cadeira de presidente, que afinal de contas, ela já não está sendo ocupada há muito tempo. O senhor passa mais tempo num avião do que no Brasil? Lula, façam bem para o Brasil e deixe a presidência. Deixe o ego de lado e permita que o país cresça, Lula. E por falar em ego de lado, Gleisi Hoffmann agiu junto a banqueiros e pediu ajuda para tentar reverter e combater o vídeo de Nicolas Ferreira, deputado federal, que fez um vídeo excelente, o qual atingiu milhões de visualizações em poucas horas, levando milhões de brasileiros a terem acesso ao que realmente estava acontecendo no INSS. Eu vou deixar o link para o vídeo aqui na descrição. Assistam lá depois. É realmente impactante. E com medo da repercussão desse vídeo, afinal de contas, a milícia digital do PT não consegue ter nem 3, 4% do que o Nicolas sozinho consegue, eles recorreram a banqueiros para tentar frear o estrago provocado por Nicolas Ferreira. Mas, Gleisi, o estrago não é do Nicolas. O Nicolas apenas está divulgando e usando a sua posição para mostrar a verdade. Quem fez todo esse estrago foi o governo do PT. Foram os seus companheiros, os seus amigos, aqueles que estão no poder porque vocês indicaram, porque vocês tomaram de assalto o Brasil mais uma vez, como sempre fizeram, enquanto estiveram no poder. Ao invés de se preocuparem em fazer propaganda política, Gleisi, vocês deveriam se preocupar em recuperar o dinheiro do povo, em recuperar o dinheiro que foi roubado. E, curiosamente, o INSS e o governo ainda estuda, ainda pensa, cogita se vão utilizar ou não os recursos que foram bloqueados nas contas das instituições investigadas. Gleisi, esse é um roubo privado, esse é um roubo que foi feito por pessoas. E é justamente essas pessoas quem devem pagar, Gleisi. Não transferir para o povo mais uma vez, como vocês fizeram com Passadina, ou transferir para os funcionários, como fizeram com o postales nos Correios, ou a Petros da Petrobras, Gleisi. Vocês têm essa mania de deixar bandidos soltos, de deixar bandidos desfrutando do que roubaram e transferir a conta para o povo. O que vocês querem no final é tomar o dinheiro do povo para devolver para alguns idosos. Ou seja, roubar mais uma vez. Parece que esse ciclo não tem fim. Parece que esse governo mostra a cada dia a sua especialidade: roubar o povo. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham chegado até aqui no final. Se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que mais você quer ver no nosso canal. E lembre-se, dia 18 de maio, um vídeo especial falando de imposto e como ele afeta a sua vida. Fique ligado, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos em breve. Um abraço e até o próximo vídeo.